Então, nós estamos aqui reunidos para defesa da dissertação de mestrado do candidato Eduardo da Luz Sonda, com o título Análise dos efeitos de segunda ordem globais de torção em edifícios altos em concreto armado. A banca composta por mim, André Libeck, presidente e orientador, pelo professor Almir Barros da Silva Santos Neto, professor aqui do FSM, e pelo professor Petros Gorgoni Bulhões da Nóbrega. Eu queria já expressar meu agradecimento pela participação, da gentil participação da banca, né? Eduardo, a partir de agora eu passo a palavra para ti. Tu tens em torno de 40 minutos para fazer a tua apresentação. Eu te desejo boa sorte e no final, depois, a gente passa para a arguição. Perfeito, então. Primeiramente, também gostaria de cumprimentar a todos, boa tarde a todos, em especial um agradecimento desde já, como reforçando o agradecimento do professor André ao professor Petros e ao professor Almir pela disponibilidade e pelo aceito em fazer parte da banca de avaliação. E assim, então, dou início à defesa de dissertação de mestrado, intitulada Análise dos efeitos de segunda ordem globais de torção em edifícios altos em concreto armado. Trabalho esse desenvolvido por mim, Eduardo da Luz Sonda, sob orientação do professor André Lubeck. Então, inicialmente, trago basicamente a estruturação do trabalho, que é também a sequência que seguirá essa apresentação. No primeiro capítulo foi desenvolvida, então, a introdução, onde o tema é apresentado, são listados os objetivos e a justificativa do desenvolvimento da pesquisa. Na sequência, então, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica acerca dos temas relevantes e de fundamental importância para a sequência da pesquisa proposta, né? No terceiro capítulo, então, a metodologia, onde, de fato, são apresentados todos os métodos, os processos, os procedimentos adotados para o desenvolvimento do trabalho. No quarto capítulo, então, os resultados e discussões acerca das análises desenvolvidas, né, conforme a metodologia. E, por fim, então, as considerações finais, onde são apresentadas as conclusões, são deixadas sugestões para trabalhos futuros no mesmo tema, e também, por fim, são registradas as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Então, de forma a trazer o tema da pesquisa à tona, é interessante ressaltar que a tendência de verticalização da construção civil dos atuais edifícios já é uma realidade bastante comum, né, no cenário da construção civil brasileira. Então, esse tipo de edificação, edifícios altos e cada vez mais esbeltos, eles trazem consigo uma necessidade de atenção a determinados pontos da análise estrutural, como, por exemplo, o atendimento ao estado limite de serviço e a estabilidade global dessas edificações, né? Então, uma das verificações que é de extrema importância para esse tipo de edificação é a dos efeitos globais de segunda ordem. E a NBR 6118, atualmente, ela traz como uma das possibilidades dessa análise desses efeitos o coeficiente γ-Z, que é extremamente difundido e conhecido no meio dos projetos estruturais no cenário nacional. Dessa forma, percebe-se que a avaliação dos efeitos globais de segunda ordem geométrica ela é comumente realizada utilizando aí os deslocamentos translacionais dos pavimentos. Contudo, sabe-se que existem diversas condições nas estruturas que podem vir a fazer com que essas apresentem deslocamentos torsionais também bastante consideráveis, né, e não somente os deslocamentos translacionais. Então, nesse sentido, na atualidade, não há nenhum parâmetro para determinação dos efeitos de segunda ordem devido aos deslocamentos rotacionais que seja difundido e que seja citado em normativas atuais, como é, por exemplo, o γ-Z. Então, nesse sentido, o engenheiro Mário Franco, no ano de 2003, que, por sinal, é um dos idealizadores do próprio coeficiente γ-Z, ele apresenta uma possibilidade de análise simplificada dos efeitos de segunda ordem devido aos deslocamentos rotacionais por meio de um coeficiente denominado γ-θ. E esse coeficiente, então, é o principal objeto de estudo desse trabalho. Então, com esse cenário em vista, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de analisar o comportamento estrutural de edifícios de múltiplos pavimentos com diferentes geometrias e características, considerando, então, os efeitos de segunda ordem devidos à torção,
verificando ainda a influência de diferentes fatores nessas estruturas, como, por exemplo, diferentes posicionamentos de elementos de grande rigidez, como, por exemplo, núcleos rígidos, que é o artifício utilizado nessas estruturas do presente trabalho. Então, ainda entre os objetivos específicos, pode-se citar o objetivo de avaliar a aplicação do coeficiente gama-teta a edifícios com diferentes distribuições de elementos de rigidez em planta, diferentes alturas e geometrias, comparar ainda diferentes metodologias para o cálculo do centro de torção dos pavimentos, que é um parâmetro importante para o cálculo do coeficiente gama-teta, verificar a influência de diferentes parâmetros e características do coeficiente gama-teta na avaliação da estabilidade global do edifícios e ainda também comparar os parâmetros de estabilidade gama-z em gama-teta em relação aos efeitos torsionais. O desenvolvimento dessa pesquisa, a justificativa da escolha desse tema e do seu desenvolvimento passa muito pela necessidade de compreensão e análise das peculiaridades do comportamento estrutural de edificações altas sobre os efeitos de segunda ordem de torção, apresentando uma metodologia simplificada para a estimativa desses efeitos. Ainda também pela discussão de um procedimento acessível para a verificação dos efeitos de segunda ordem devido à torção, a fim de torná-lo prático, sendo sim possível a utilização do método na rotina de projetos estruturais como um todo, né? Então, nesse sentido, desenvolveu-se a revisão bibliográfica, né, acerca de temas também já consagrados sobre a estabilidade global, como, por exemplo, efeitos de primeira e segunda ordem, a classificação que a NBR 6118 traz para as edificações de acordo com a quantificação desses efeitos de primeira e segunda ordem, né, a relação entre eles. Sobre estabilidade global, então, abordaram-se alguns parâmetros de avaliação que são comumente utilizados na rotina de projetos, conceitos como não linearidade física, não linearidade geométrica, e como a normativa atual também propõe essas considerações, né, ou aconselha a utilização de algumas simplificações para essas considerações. E, por fim, então, abordou-se o tema dos efeitos de torção, né, foram trazidos conceitos como de centro de torção e eixo de torção, apresentados também pela visão do trabalho do engenheiro Mário Franco, os efeitos de segunda ordem na torção e como eles são calculados, além de diferentes estudos recentes, nacionais e internacionais, sobre o tema da pesquisa. E ao desenvolver, então, essa revisão bibliográfica, no que diz respeito à análise tradicional da estabilidade global dessas edificações, notou-se que os deslocamentos horizontais são os pontos cruciais, muitas vezes, dessas verificações, dessas análises de efeitos de segunda ordem de edifícios, né? E, em contrapartida, no trabalho do engenheiro Mário Franco, intitulado A Torção nos Edifícios Altos, ele cita que determinadas situações podem fazer com que a consideração dos esforços torsionais sejam muitas vezes decisivos frente aos demais esforços, né? Então, algumas características dessas edificações são, por exemplo, geometria externa irregular ou assimétrica, distribuições irregulares de painéis de contraventamento, excentricidade do centro de massa dessas edificações, entre outras situações que podem caracterizar os efeitos de torção como importantes na estrutura. Então, ainda no mesmo trabalho, o engenheiro Mário Franco, considerando os aspectos do comportamento estático dos edifícios do ponto de vista de torção, ele define uma metodologia para o cálculo e para a definição da posição do centro de torção de pavimentos, que será apresentado na sequência, traz também as definições de eixo de torção de um edifício, apresenta a análise do mecanismo dos efeitos de segunda ordem de torção e, por fim, traz o parâmetro de instabilidade da torção denominado gama-teta, como comentado, objeto de estudo principal dessa pesquisa e que possui, pela sua formulação, uma formulação análoga ao do coeficiente gama-z, ao relacionar as variações do momento devido aos efeitos de segunda ordem, pela formulação apresentada no slide. Então, como citado, um dos fatores primordiais para o cálculo do coeficiente gama-teta é o conceito de centro de torção.
Esse conceito ele pode ser dado como o ponto em que, ao aplicar-se uma força horizontal externa, surgirão apenas deslocamentos de translação no elemento analisado, né? No caso de um pavimento, então, uma força horizontal externa nesse pavimento irá ocasionar, essa força aplicada sobre esse ponto denominado centro de torção, irá ocasionar apenas a translação desse pavimento e não a rotação do mesmo, né? Ou ainda, em outras palavras, de maneira mais simples, no caso desse pavimento estar submetido, então, à torção, ele irá rotacionar em torno desse ponto, que é o centro de torção. E, em se tratando de um edifício, o alinhamento dos centros de torção de cada um dos pavimentos é o que denomina-se o eixo vertical de torção. Então, além da metodologia apresentada pelo engenheiro Mário Franco para chegar nesse ponto, né, para encontrar o ponto do centro de torção, existem diversas formulações, algumas simplificadas em outras referências bibliográficas, como, por exemplo, apresentada por White, que é uma formulação simplificada desenvolvida para edifícios que tenham pilares, paredes e núcleos rígidos como elementos contraventantes, né, dessas estruturas, e é uma formulação que leva em consideração, então, basicamente, a inércia e a posição do centro de torção desses elementos. Vale ressaltar que essa formulação, apesar de estar citada como 2016, o ano, né, esse é o ano apenas da edição que foi utilizado como referência, contudo, já é uma formulação apresentada em diversas edições anteriores, né, de anos anteriores. Então, basicamente, para a aplicação desse método, basta conhecer a posição do centro de torção de cada elemento de contraventamento e da geometria dos mesmos, obviamente. Já, então, no trabalho do engenheiro Mário Franco, ele traz a proposta do cálculo do centro de torção de um pavimento por meio de um método gráfico. E esse método gráfico, ele utiliza-se dos deslocamentos obtidos pela estrutura depois de uma análise de primeira ordem. Porém, essa análise de primeira ordem, uma das condições para esse método é de que essa estrutura esteja submetida a um carregamento de torção pura. Então, no exemplo da imagem, né, ele é apresentado no trabalho do engenheiro Mário Franco de maneira didática também, com a aplicação desse método em 4 pontos, né, sendo que para a utilização, utilizando-se 2 pontos do edifício, já seriam o suficiente para encontrar o centro de torção, e esse método, basicamente, como pode-se verificar na imagem, ele apresenta aí a representação da estrutura, né, de um pavimento na sua configuração indeformada e na sua configuração deformada após a aplicação desse carregamento de torção. Então, o que é feito, que deve ser feito pelo método em 2 determinados pontos, é traçar uma linha entre o ponto na sua posição indeformada e até a sua posição deformada após a aplicação desse carregamento. E aí, em um segundo passo, traça-se uma linha perpendicular a essa primeira, que nesse caso são as linhas que seguem em direção ao centro do pavimento, e o ponto pela qual essas linhas se cruzarem, então, é definido como centro de torção do pavimento analisado, né? E por se tratar, então, de um método gráfico, e ao trabalharmos, por exemplo, com coordenadas, né, um eixo coordenado, esse método ele é facilmente aplicável aí a equações trigonométricas. Então, quando pensa-se, por exemplo, na automação desses cálculos, ou ainda em termos de programação, é um método também fácil de fácil aplicabilidade. Então, ainda no trabalho do engenheiro Mário Franco, onde ele demonstra toda a dedução do parâmetro gama-θ, que é o coeficiente análogo ao gama-z, mas que é o coeficiente de majoração que fornece, em uma única análise de primeira ordem, a estimativa dos efeitos de segunda ordem globais de torção. Então, com o valor do gama-θ, com o resultado que o gama-θ fornece para as edificações, ele estará traduzindo a sensibilidade dessa estrutura à torção, podendo indicar ou não a necessidade de uma análise mais rigorosa de segunda ordem torsional. E uma das sugestões, como um valor limite para essa necessidade ou não da análise de segunda ordem torsional, é o valor de 1,10. Então, tendo todo esse cenário, todo esse contexto acerca do tema, o trabalho se desenvolveu no objetivo de analisar o comportamento estrutural de diferentes edificações em concreto armado em relação aos efeitos de segunda ordem devido à torção, por meio da metodologia apresentada pelo engenheiro Mário Franco no seu trabalho de 2003.
Então, a metodologia da pesquisa se desenvolveu em duas principais frentes. A primeira delas seria a modelagem e a análise de estruturas de edifícios fictícios para viabilizar análises comparativas entre os dois métodos apresentados de cálculo da posição do centro de torção, que é, então, a metodologia gráfica apresentada pelo Mário Franco e a metodologia de White, né? Além dessa, houve também uma tentativa de adaptação da metodologia de White, utilizando-se da mesma formulação apresentada pelos autores, contudo, considerando a inércia e a posição do centro de torção também de cada pilar da edificação e não somente dos núcleos rígidos, né? Então, em um segundo momento, a segunda frente, digamos assim, dessa metodologia seriam as adaptações desses modelos analisados para o cálculo do centro de torção, com variações de altura, variações de geometria, a fim de calcular o parâmetro de instabilidade da torção gama-teta para essas edificações. Além disso, então, foram descritos todos os procedimentos adotados a fim de demonstrar a aplicabilidade desse coeficiente, né, na rotina de projetos. Então, por fim, foram analisados, discutidos e comparados esses resultados obtidos nas análises, de forma a compreender a influência das diferentes características dos modelos que foram desenvolvidos com o comportamento desses resultados, né, com o comportamento, a torção apresentado pelo coeficiente gama-teta de cada um deles. Então, para essa primeira parte da metodologia, para o cálculo do centro de torção dos pavimentos, inicialmente foram modeladas e analisadas 6 estruturas de edifícios de 20 pavimentos. Todos esses modelos e análises foram desenvolvidas dentro do software TQS, né? E cada um desses modelos contou, então, com 60 metros de altura no total. Todos eles são contraventados por um núcleo rígido e por pórticos compostos por pilares e vigas. Isso com exceção do primeiro modelo, que é um modelo de referência que não tem o núcleo rígido, né, como será apresentado na sequência. Então, para a aplicação da metodologia de White, como citado, o que foi necessário, basicamente, foi encontrar o centro de torção de cada pilar parede, visto que esse seria o centro de torção do pavimento. Para aplicar a metodologia adaptada, então necessitou do cálculo da inércia e verificar a posição do centro de torção de cada pilar, além dos pilares parede, né, além dos núcleos rígidos da edificação. E para a metodologia do engenheiro Mário Franco, a metodologia o método gráfico, né, onde é necessária essa análise de primeira ordem, foi aplicado, então, nos modelos, um binário de força horizontal com a carga de 1 tonelada, né, essa carga horizontal, cada uma em um sentido oposto a uma certa distância, de forma a gerar, então, esse momento torsor nos pavimentos e causar o efeito de torção pura necessário para a aplicação do método. Então, os modelos desenvolvidos para essa análise do centro de torção são apresentados na sequência. O primeiro modelo, ele não apresenta o núcleo rígido e, como comentado, é um modelo de referência, visto que diretamente poderia-se descobrir qual é o seu centro geométrico, o seu centro de torção, por ser um pavimento duplamente simétrico, né? Contudo, para o modelo 2, foi então inserido um núcleo rígido, ali que ocupa o espaço de 2 panos de laje, por exemplo, e a ideia, né, desses núcleos rígidos simulando talvez aí uma caixa de escada, caixa de elevadores, enfim, um elemento com uma inércia, com uma rigidez muito superior aos demais elementos. E no modelo 2, então, posicionado em uma posição central. Para o modelo 3, esse núcleo rígido ele é deslocado para uma lateral esquerda da planta, podemos assim dizer. O modelo 4, o núcleo rígido, então, deslocado para uma extremidade inferior esquerda. Para o modelo 5, esse núcleo rígido rotacionado em 90 graus, né, e posicionado aí numa posição superior da planta em uma região central. E no modelo 6, nessa mesma orientação do modelo 5, deslocado, então, para uma extremidade superior esquerda da planta. Então, para o segundo cálculo, né, que seria, de fato, o cálculo do coeficiente gama-teta, pela metodologia apresentado pelo engenheiro Mário Franco, foram adaptados esses 6 modelos iniciais de forma a gerar 16 novos modelos, sendo esses com variações de altura, variações das geometrias em planta e alguns com o núcleo rígido, posicionados até mesmo fora da projeção retangular, como será apresentado na sequência. Outra adaptação desenvolvida para esses modelos
foi o pré-dimensionamento das seções dos pilares pelo processo de área de influência, visto que tratamos, então, de edifícios com diferentes alturas, não seria realista ou tão coerente manter a mesma seção de pilares para edifícios de 10, 20 e 40 pavimentos, por exemplo. Então, na intenção, essas adaptações na intenção, então, de tornar os modelos representativos. Além disso, foi adicionado um carregamento vertical uniformemente distribuído sobre as lajes dos pavimentos de 2,5 kN por metro quadrado. Esse carregamento vertical não foi abordado e nem foi adicionado para o cálculo do centro de torção, visto que não era um fator de importância para o mesmo. Contudo, para o cálculo do gama-teta, o carregamento vertical, assim como o posicionamento dos pilares, ele é utilizado para o cálculo do raio de giração. Então, foi um valor adicionado para que se pudesse também tornar os modelos representativos. Então, o cálculo em si do coeficiente gama-teta, né, o procedimento dele pode ser descrito de forma simplificada em 6 pontos, sendo o primeiro o cálculo do centro de torção dos pavimentos, né, pelas metodologias apresentadas, e no caso da sequência da pesquisa foi utilizada a metodologia do Mário Franco pelos motivos que serão apresentados na sequência. O carregamento vertical total e a posição do centro geométrico de cada pilar, então, também deve ser verificado no segundo momento, para que se possa calcular o fator R que entra no item 4. O terceiro momento seria, então, a verificação da rotação de primeira ordem, né, causado por esse carregamento de torção inicial aplicado ao modelo, para que com essas informações se consiga calcular o ΔMT, que seria essa variação, esse acréscimo de momento torsor nas edificações, né? Com isso, então, calcula-se também o momento torsor de primeira ordem, que nada mais é do que o carregamento fictício aplicado, né? Vezes a distância entre essa aplicação das cargas, de forma a gerar o momento, vezes o número de vezes que esse carregamento foi aplicado. Então, com isso, tendo os fatores ΔMT e o momento torsor de primeira ordem, consegue-se calcular aí o valor do gama-teta para cada um dos modelos, né? Então, os modelos, esses 16 modelos adaptados e modelados para análise do coeficiente gama-teta são apresentados na sequência. Os modelos 1A, 1B e 1C, então, são oriundos do modelo 1, né, sem o núcleo rígido nesses, mas com as seções de pilares, então, pré-dimensionadas, cada uma de acordo para a sua altura, né? Os modelos 2A, 2B e 2C, também com 40, 20 e 10 pavimentos, oriundos do modelo 2, com o núcleo rígido posicionado aí na mesma posição do modelo 2, em posição central. O mesmo para o modelo 3 e 4, esses ambos de 40 pavimentos, com as seções dos pilares para suas respectivas alturas, e posição de núcleo rígido também, de acordo com o modelo 3 e com o modelo 4 anteriormente apresentados. Modelo 5A e modelo 6A da mesma forma, com 40 pavimentos, o núcleo rígido, né, na sua orientação e posição, de acordo com o modelo 5 e modelo 6 também descritos. A partir do modelo 7A, então, desenvolveu-se 7A, 7B e 7C, com 40, 20 e 10 pavimentos, na intenção de verificar o comportamento de edificações com a geometria não retangular. Nesse caso, os modelos em formato de L, podemos dizer, né, também com os pilares pré-dimensionados de acordo com suas respectivas alturas. Ainda o modelo 8A, também com a configuração de planta em L, né? Porém, esse com a inserção do núcleo rígido numa extremidade superior esquerda da planta, como o modelo 6A, por exemplo, retangular, mas esse com a geometria em L, né? E o modelo 9A e o modelo 10A, então, são os modelos que foram testados com o posicionamento do núcleo rígido mais afastado possível da projeção retangular da planta dos pavimentos, né? Sendo o modelo 10A ainda a diferença para o modelo 9A, uma linha aí de panos de lajes, podemos assim dizer, são 6 panos de lajes retirados, a fim de tornar essa planta menos quadrada e mais retangular, de forma simplória, apresentando, né, apenas a ideia desse modelo. Então, para que se pudesse discutir os resultados, principalmente em função dos cálculos do centro de torção, adotou-se a seguinte solução de eixos coordenados, né, com uma origem aí na extremidade inferior esquerda da planta, de modo a ter o eixo X na direção horizontal e o eixo Y
na vertical para que se pudesse trabalhar, então, com coordenadas, né, de forma a facilitar tanto os cálculos quanto as comparações numéricas entre as posições do centro de torção. Então, como comentado para a metodologia de White, que bastava-nos conhecer a posição do centro de torção de cada um dos núcleos rígidos, foi o que foi feito inicialmente. Então, calculou-se o centro de torção de cada um dos núcleos rígidos, utilizando-se do software PropGel, que calcula diversas propriedades geométricas aí de diversas seções geométricas também. Então, primeiramente, calculou-se esse centro de torção para cada um dos pilares paredes, né, dos núcleos rígidos, e conhecendo a posição destes nas plantas, conhece-se a posição do centro de torção do pavimento pela metodologia de White. E como comentado, na tentativa de adaptar essa metodologia e verificar os resultados, as diferenças, ao considerar todos os pilares além do núcleo rígido, percebemos que o resultado dos dois métodos foi muito próximo, né? Na última coluna da tabela, a gente apresenta as distâncias que se obteve de diferença entre as duas metodologias, né? A de White original, digamos assim, e a adaptada. E nota-se que a distância máxima aí entre os pontos não passou de 14 centímetros. Isso se dá, né? A gente pôde perceber que para esses modelos essa diferença não foi tão considerável pelo fato de que a inércia do núcleo rígido utilizado é extremamente superior às dos demais pilares, né? O que acabava, de maneira simplória, puxando o centro de torção, de fato, para a posição do centro de torção do núcleo rígido. Então, a ideia foi seguir na comparação entre a metodologia de White original e a metodologia de Mário Franco, né, o método gráfico. Então, nesse sentido, é apresentada a posição do centro de torção para cada um dos métodos, para cada um dos modelos desenvolvidos para esse fim, de maneira gráfica inicialmente, posterior de maneira numérica, e já percebe-se de maneira visual que o modelo 2, apesar de não ter uma diferença tão expressiva, a partir do modelo 3, já nota-se uma diferença considerável na posição. Pela metodologia, então, do engenheiro Mário Franco, o centro de torção dos modelos 3, 4, 5 e 6 tendem a ficar próximos também do núcleo rígido, contudo, dentro da projeção retangular da planta, né? Enquanto o centro de torção pela metodologia de White, por se tratar apenas do centro de torção do núcleo rígido, acaba por ficar fora da projeção. Então, nesse sentido, a gente consegue perceber diferenças bem mais consideráveis entre os métodos, né? De maneira numérica, aí, os modelos que tiveram uma distância maior entre esses pontos do centro de torção pelas metodologias apresentaram mais de 3,20 metros de diferença, né? A distância entre esses pontos, o que nos mostra também que a metodologia de Mário Franco para esses modelos desenvolvidos, ele apresenta uma metodologia mais próxima à realidade dos edifícios em concreto armado, visto que leva em consideração essa interação entre o contraventamento do núcleo rígido com os pórticos de pilares e vigas, né, diferentemente da metodologia de White. Então, tendo isso, né, tendo a metodologia de Franco definida como a metodologia de cálculo do centro de torção, seguimos para o cálculo do coeficiente gama-teta para os 16 modelos apresentados, né, para esse fim. No trabalho, o cálculo do modelo 2A ele é todo apresentado, discretizado, num formato de passo a passo, digamos assim, como exemplo, né, e essa mesma metodologia é aplicada para todos os demais modelos. Então, nesse sentido, foi possível calcular o valor do coeficiente gama-teta para todos os 16 modelos, né, e utilizando-se também da ferramenta do TQS, foi possível analisar o valor do coeficiente gama-z nas 4 direções principais do vento em planta, né? E percebe-se que a apresentação dos dados aí em formato de tabela numérico com o valor de cada um deles, contudo, a análise em si a ser feita sobre isso é justamente verificar o comportamento desses parâmetros de acordo com as variações dos modelos, né? Que é a ideia principal da pesquisa. Então, nesse sentido, inicialmente, foram comparados todos os modelos com variação de altura. Começando pelos modelos 1A, 1B e 1C, que são os edifícios
com 40, 20 e 10 pavimentos com geometria irregular, mas sem o núcleo rígido, percebe-se uma tendência, então, conforme pode se verificar pelo gráfico, essas informações, um valor de gama-teta com a tendência de ser maior, quanto maior forem as alturas dos edifícios, como era de se esperar. Para o gama-z, na direção de 90 e 270 graus, o mesmo comportamento se apresentou, conforme as últimas colunas do gráfico. Contudo, para o gama-z a 0 e 180, nota-se aí uma diferença dos demais comportamentos, que é um valor de gama-z maior para o modelo com 10 pavimentos do que para o modelo com 20 pavimentos, né? E, além disso, olhando para os valores desses coeficientes, percebe-se que o modelo 1A e 1C, que são os com 40 e 10 pavimentos, eles apresentam aí um gama-z a 0 e 180 acima de 1.3, que numa condição de projeto, né, real, seria aí um indicativo de atenção, talvez, a todo o contexto global da estrutura, né, o comportamento global e a concepção da estrutura analisada, assim como o modelo 1A, que é o modelo de 40 pavimentos, apresentou um gama-teta acima de 1,1, que é o limite também sugerido pelo idealizador do método, né? Ainda na comparação sobre os modelos com variação de altura, então temos os modelos 2A, 2B e 2C, que também possuem 40, 20 e 10 pavimentos respectivamente, geometria retangular também, contudo esses com o núcleo rígido, né, posicionado aí na posição central da planta. Percebe-se o mesmo comportamento para o gama-teta, uma tendência de ser maior, quanto maior forem as alturas dos edifícios. Contudo, a comparação numérica desses valores de gama-teta dos modelos 2A, 2B e 2C em comparação a 1A, 1B e 1C, né, sem o núcleo rígido, a gente nota uma redução desses valores do gama-teta para esses modelos com o núcleo rígido. Para os valores de gama-z, então, obteve-se o mesmo comportamento de quanto maior a altura dos edifícios, maior os valores do parâmetro, mas esses também com a comparação numérica direta aos valores de 1A, 1B e 1C, também com uma redução nesses parâmetros, né? Para os modelos também com variação de altura 7A, 7B e 7C, que também possuem 40, 20 e 10 pavimentos, porém esses com geometria em L, que foram os últimos modelos apresentados, sem o núcleo rígido, esses nessa análise, né? O gama-teta, ele apresenta a mesma tendência de ser maior quanto maior forem as alturas dos edifícios, o gama-z a 90 e 270 graus, da mesma forma, o mesmo comportamento. O gama-z a 0 e 180 apresenta a mesma variação dos primeiros modelos, né? Então, tendo o edifício com 10 pavimentos, um gama-z nessa direção maior do que o de 20 pavimentos. E os modelos 7A e 7C, também com gama-z nessa direção acima de 1.3, né, um valor de atenção, e o 7A com o gama-teta também acima de 1.1. Nessa análise, pôde-se perceber que tanto o comportamento dos parâmetros, né, quanto os valores em si, se comparados aos valores de 1A, 1B e 1C, que são as plantas retangulares sem o núcleo rígido, apresentaram comportamentos e valores também muito próximos e muito parecidos. Então, outra análise feita, né, seriam de edifícios com a mesma altura, agora, todos com 40 pavimentos, mas diferidos entre si pela posição e pela orientação do núcleo rígido. Então, sendo esses modelos, dos modelos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e 6A, nota-se em uma ordem, né, de efeitos de segunda ordem devido à torção, por exemplo, que o modelo 1A, que é o modelo que não possui núcleo rígido, ele apresenta o maior valor tanto de gama-teta quanto de gama-z em qualquer uma das direções. Na sequência, tratando, né, dos efeitos de segunda ordem de torção, aparecem os modelos 5A e 6A, que são os modelos que possuem o núcleo rígido rotacionado aí em 90 graus, apresentando, então, maiores valores de gama-teta do que os modelos 2A, 3A e 4A, porém com pouca diferença desses em relação ao gama-z, como pode-se verificar, né, pelas colunas do gráfico também. Na sequência, então, do modelo 5A e 6A, vem o modelo 2A, que é o modelo que possui um núcleo rígido central, com um valor de gama-teta ligeiramente superior aos valores de gama-teta dos modelos 3A e 4A,
porém esses todos aí com o valor de gama-teta abaixo de 1,1, né? Não representando, digamos, numa situação de projeto, uma situação crítica conforme o valor limite estabelecido no trabalho do engenheiro Mário Franco. Então, ainda em relação a esse modelo 2A, nota-se que o gama-Z a 0 e 180 graus apresenta valores próximos dos demais modelos, então do modelo 2A até o 6A, a variação acaba ficando aí de 1,17 a 1,19, porém o valor de gama-Z a 90 e 270 graus apresenta uma redução um pouco mais expressiva, com o valor de 1,09, né? Então, as informações dessas análises apresentam-se tanto em formato de gráfico, para melhor visualização, também em formato de tabela com os valores dos parâmetros para cada modelo. E, por fim, então, uma terceira análise, né, seria das plantas com geometria não retangulares. Essas comparações, elas apresentaram todas um mesmo comportamento, como pode se verificar pela comparação entre o modelo 1A e 7A, que são modelos sem núcleo rígido, um de geometria retangular da planta e outro com geometria em L, os valores tanto de gama-Z quanto de gama-teta não apresentaram variações que fossem possíveis atribuir essa variação de comportamento única e exclusivamente devido a essa mudança de geometria de planta, né? Então, esse comportamento se repete para a comparação também do modelo 6A com o 8A, que é a geometria em L, né? Porém com o núcleo rígido na extremidade superior esquerda. Contudo, ao compararmos, por exemplo, o modelo 8A, que é este da imagem, né? O segundo da imagem, com o modelo 7A, que é este segundo da imagem anterior, então diferenciando-se entre si pela presença de um núcleo rígido, o modelo 8A ele apresenta uma redução mais considerável nos parâmetros de estabilidade, tanto gama-teta quanto gama-Z, mostrando aí a influência também do núcleo rígido nesses modelos, né? Para os modelos 9A e 10A, que foram os modelos desenvolvidos com o intuito de posicionar o núcleo rígido mais externamente à planta, a mesma situação ocorreu, né? Onde as variações para o gama-teta e para o gama-Z não foram tão expressivas quanto as variações verificadas anteriormente, seja por modificações na altura ou ainda pelo posicionamento do núcleo rígido. Nesse sentido, a partir dessas análises desenvolvidas exclusivamente para esses modelos, né, pode-se chegar a algumas conclusões. Então, relacionando esses valores com as características dos modelos. Então, talvez a principal e primeira relação direta que pôde-se observar foi a relação entre a altura do edifício e os efeitos de segunda ordem globais devido à torção, que para todos os modelos comparativos entre si, quanto maiores suas alturas, maiores eram os valores do coeficiente gama-teta. Uma outra análise também verificada nessa variação de altura foi em relação ao comportamento do parâmetro gama-Z, onde na direção de 90 e 270 graus, o comportamento se assemelhou a esse do coeficiente gama-teta, contudo, na direção de 0 e 180, os edifícios com 10 pavimentos, em alguns modelos, apresentaram-se maiores do que os de 20 pavimentos, né? Lembrando que houve também, para a diferenciação desses pavimentos, a variação da seção dos pilares, o que indica também uma variação nas rigidezes, né, de cada um desses elementos de contraventamento. Em relação, então, ao comportamento do parâmetro gama-Z, também vale ressaltar que, devido a essas diferenças no comportamento, por exemplo, do gama-Z para o gama-teta em um mesmo edifício, um mesmo modelo, é interessante que não se negligencie essa análise pelo coeficiente gama-teta, visto que podem ter, né, situações onde o valor do coeficiente gama-Z não irá demonstrar o real, digamos, comportamento no que diz respeito à torção, por exemplo, o que é o que faz o coeficiente gama-teta, né? Então, outra conclusão que pôde se obter foi a verificação da influência do elemento de rigidez consideravelmente maior que os demais, que é o núcleo rígido, na redução dos efeitos de segunda ordem globais, tanto a flexão quanto a torção. Então, essa influência do núcleo rígido se apresentou tanto
facilitador na resolução, digamos assim, dos problemas de segunda ordem, tanto a torção quanto a flexão. Ainda verificou-se uma relação interessante com a orientação do núcleo rígido, em que a mesma posicionada com a direção de maior inércia do núcleo rígido, na direção de menor inércia da projeção da planta, foi mais efetiva para o combate aos efeitos de segunda ordem globais devido à torção. Então, além disso, também verificou-se que a posição do núcleo rígido ela foi menos influente do que a orientação do mesmo em planta em relação aos efeitos de segunda ordem globais de torção, né? E tratando-se apenas da posição do núcleo rígido, verificou-se que o posicionamento do mesmo para esses modelos, né, vale ressaltar que o posicionamento do mesmo numa região central da planta, ela foi mais efetiva no combate aos efeitos de segunda ordem globais, apenas a flexão, então não apresentou o mesmo comportamento no combate aos efeitos de segunda ordem de torção. E como pôde se verificar no fim, né, nas últimas análises, não foi possível associar alterações dos resultados de efeitos de segunda ordem globais de torção e flexão, pura e simplesmente pela alteração na geometria da planta dos modelos. Então, nesse sentido, são deixadas algumas sugestões para trabalhos futuros, né, para o prosseguimento da pesquisa acerca do tema, visto que durante não somente pelas conclusões obtidas, mas durante toda a elaboração do trabalho, percebeu-se a necessidade de maiores estudos, maiores testes em relação a esse parâmetro, como os edifícios altos se comportam em relação a essas condições de torção. Então, algumas sugestões, né, para as próximas pesquisas seriam avaliar os resultados do gama-teta, por exemplo, para projetos de edifícios reais, ou ainda, mesmo que em edifícios didáticos, como foi o caso desses apresentados no trabalho, verificar a influência, por exemplo, para edifícios com mesma planta e altura, variando as seções de pilares, variando as dimensões de núcleo rígido, ou ainda dimensões de vigas e lajes, de forma a entender o impacto de cada uma dessas alterações, de cada um desses elementos no comportamento global de torção das edificações, né? E, por fim, ainda também a sugestão do desenvolvimento de estudos de rotinas computacionais para o cálculo do coeficiente gama-teta, visto que demonstrou-se que o seu cálculo ele de uma aplicabilidade, né, de uma aplicabilidade relativamente simples, que os dados obtidos para o desenvolvimento dos cálculos, eles todos foram obtidos no processamento do edifício, nesse caso, né, desse trabalho, dentro do software TQS, então, provavelmente não seria de grande dificuldade aplicar uma rotina computacional que também fornecesse o valor, por exemplo, do coeficiente gama-teta como um parâmetro de análise da estabilidade global, complementando já os já consagrados métodos de análise, né? Então, por fim, eu deixo registrado meus agradecimentos às instituições que fizeram possível o desenvolvimento dessa pesquisa, à Universidade Federal de Santa Maria e ao PPGEC pela possibilidade de desenvolver esse estudo durante o meu mestrado, ao CNPq e à CAPES pelo provimento de bolsas de estudo de pós-graduação, e à TQS pela gentileza em ceder a licença plena estudantil para que esse estudo pudesse ser desenvolvido. Eu ainda deixo registradas as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho, que também encontram-se no documento da dissertação. Agradeço muito pela atenção de todos e, assim, eu devolvo a palavra à banca avaliadora novamente.